Olá, meus irmãos e irmãs de fé. Se você chegou até aqui é porque também sente em seu coração um amor especial pela nossa mãezinha querida que intercede por nós e que, mesmo diante das adversidades e incompreensões, continua sendo nossa guardiã e consoladora. Hoje trago mais um relato de compaixão que vai tocar seu coração. Mas antes, deixe um comentário nos dizendo de onde está assistindo. No domingo à noite, meus irmãos, aquela imagem ia cair. Estevão Camargo organizou a máquina retroescavadeira. Escolheu a noite para evitar testemunhas. 30 anos de devoção do povo? Não importava. Prefeito evangélico, convicto, jurei modernizar São Judas da Serra e tirar aquela idolatria do Largo da Matriz. As guardiãs da fé rezavam em círculo, suplicando, minha própria esposa, Isabel. Ajoelhada entre elas, traindo tudo que eu acreditava. Ou seria eu o traidor? Virgenzinha, não deixe o Senhor bravo te machucar, escreveu Mariana, de 7 anos. Vi uma lágrima na pedra. É só umidade, repeti. Mas quando entrei no Largo da Matriz naquela noite, algo aconteceu que me partiu. Você já destruiu algo por ódio e descobriu tarde demais o que realmente atacava. Deixa um like que o final dessa história vai te surpreender. Meu nome é Estevão Camargo. Por tempo demais, tive orgulho em dizer que era um homem de princípios. Prefeito de São Judas da Serra, Minas Gerais, evangélico fervoroso, intransigente. Sim, e alguém que detestava tudo que remetesse a imagens de santos, a rezas de novena. E, especialmente, a Nossa Senhora Aparecida. Fui criado assim. Meu pai, pastor Oswaldo Camargo, era pastor. Minha mãe, mulher de fibra e regras. Em nossa casa, qualquer retrato de Nossa Senhora Aparecida era pura idolatria. Obra da disfarçada de mãe. Meu pai vociferava. E um garoto não ousa questionar quem carrega a Bíblia como escudo. Com o tempo, essa raiva se cristalizou, virou convicção. Estudei, me tornei administrador, entrei para a política. E quando venci as eleições, jurei. Transformaria São Judas da Serra numa cidade moderna, livre dessas velhas imagens, sem procissões, sem mulheres ajoelhadas no Largo da Matriz, veladas e com flores nas mãos. Foi assim que começou minha guerra pessoal. Meu alvo? Nossa Senhora Aparecida, ela ficava no coração do Largo da Matriz de São Judas da Serra, uma estátua de 2 metros, singela, mas carregada de afeto. Construída pelas guardiãs da fé, repousava num pedestal rústico. Todo dia, alguém parava ali, deixava vela, flor, lágrima. Cada vez que via, sentia a raiva borbulhar. Uma raiva que eu, honestamente, não compreendia. Isso tem que sumir, eu decretava. Vamos construir uma fonte nova, com luzes de LED, com o brasão do município. Algo moderno, não essa velharia medieval. Meu vice-prefeito, Roberto Dutra, me olhava visivelmente desconfortável. Mas, prefeito, o povo ama essa imagem. Bati na mesa. Uma imagem não é mãe. Mãe é de carne e osso, não de pedra. Isso é atraso, e atraso não combina com a minha gestão. Naquela noite, cheguei em casa satisfeito com minha decisão. Mas algo me incomodava. Aquela imagem, mesmo sem vida, parecia me encarar, como se dissesse: você pode destruir a pedra, mas não destrói o amor. Fechei as cortinas, apaguei a luz e murmurei para mim mesmo: que essas velhas se preparem. No domingo, ela vai ao chão. Eu mal sabia que seria exatamente naquele domingo que minha vida viraria do avesso. A imagem da Virgem, irmãos, ficava bem no centro de São Judas da Serra, no Largo da Matriz, ali onde os caminhos se cruzavam, onde as crianças jogavam bola, os mais velhos contavam suas histórias e os sinos da Igreja Matriz anunciavam o meio-dia. Há mais de 30 anos ela estava ali. Não era luxuosa nem grandiosa, mas era amada. Seu pedestal era de pedra bruta e ao redor um pequeno jardim. Rosas vermelhas e margaritas brancas que as guardiãs da fé plantavam com tanto carinho. No início, irmãos, eu simplesmente a ignorava, passava reto, fingia não ver. Mas com o tempo, ela começou a me provocar.
Toda vez que eu cruzava o largo da matriz de carro, lá estava ela. Olhos baixos, mãos juntas, manto azul, como se rezasse pelo povo. Ou pior, como se rezasse por mim. E isso me tirava do sério. Certo dia, irmãos, vi uma guardiã da fé ajoelhada em frente à imagem, murmurando, os olhos fechados. Parecia tão entregue, tão comovida, mas na minha cabeça, no meu coração endurecido, tudo o que eu enxergava era idolatria. Estacionei, desci do carro e me aproximei. A senhora sabe que isso é apenas pedra, não sabe? Eu disse seco. Ela abriu os olhos devagar, como quem desperta de um sonho, e sorriu com uma doçura inesperada. Talvez para o senhor seja só pedra, mas para mim é consolo. Aquela resposta, irmãos, me atingiu de uma forma estranha. Feriu algo dentro de mim, algo que eu não queria nem sequer recordar. Virei as costas e fui embora, enfurecido. Na semana seguinte, irmãos, eu, Estevão Camargo, convoquei uma coletiva de imprensa. Anunciei diante dos microfones que a imagem de Nossa Senhora Aparecida seria retirada do Largo da Matriz. Vamos modernizar a praça, instalar um monumento cívico com iluminação, uma fonte bonita com o brasão do município, eu declarei. O povo ficou em silêncio. Ninguém aplaudiu. Alguns trocaram olhares, outros, simplesmente, baixaram a cabeça. Naquela noite, a notícia correu por São Judas da Serra como um segredo sombrio. Foi então que as guardiãs da fé começaram a se juntar no Largo da Matriz, todo fim de tarde. Elas não gritavam, não protestavam, apenas rezavam. Algumas acendiam velas, outras depositavam terços nas mãos da imagem de Nossa Senhora. E ali, no meio daquele silêncio impregnado de fé, meu coração, irmãos, se endurecia a cada batida. Podem rezar o quanto quiserem, eu dizia aos meus assessores, com uma frieza que me surpreendia. No domingo, à noite, aquela imagem vai cair. Mandei chamar a máquina retroescavadeira. Organizei cada detalhe com os operários. A noite de domingo era perfeita. O Largo da Matriz estaria vazio. Queria evitar confrontos, sim, mas no fundo, o que eu realmente queria era fugir do olhar daquelas guardiãs e da Isabel, minha própria esposa. Mas mesmo de longe, irmãos, eu sentia um arrepio, sentia que alguém me observava. Que aquela mulher de olhos baixos, de pedra fria, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, me encarava em silêncio, não com raiva, mas com uma tristeza que cortava a alma. Era como uma mãe que vê o filho errar, mas ainda assim não desiste dele. Irmãos e irmãs, o domingo amanheceu sob um céu cinzento, pesado, carregando um pressentimento que me sufocava. O Largo da Matriz, que sempre borbulhava de vida, jazia num silêncio absoluto. Nem as crianças correndo, nem os casais namorando, nem o badalar dos sinos da igreja matriz. Apenas um vazio que me feria mais fundo que qualquer grito. Desde o anúncio da demolição, a cidade de São Judas da Serra, irmãos, tinha virado um deserto para mim. As pessoas me evitavam. Os padres desviavam o olhar. Os comerciantes baixavam a cabeça quando eu entrava em suas lojas. Eu sentia seus olhares me queimarem, suas cabeças baixas como uma condenação silenciosa. E as guardiãs da fé, meus irmãos e irmãs, elas se tornaram uma fortaleza. Todas as tardes, elas formavam um círculo ao redor da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Algumas traziam bancos improvisados, outras se ajoelhavam no chão gelado. No duro da praça, rezavam terços inteiros em uníssono, cantavam cânticos suaves que eu não compreendia, mas que ecoavam na minha cabeça até o amanhecer. Ave Maria, cheia de graça. Eu fechava a janela da sede da prefeitura, mas o som atravessava as paredes, ecoando na minha alma, me acusando sem fim. Mas foi no sábado, irmãos, véspera do dia fatídico, que o golpe veio do lugar mais inesperado. Uma menina se aproximou da imagem de Nossa Senhora Aparecida e depositou um bilhete em suas mãos. Minha curiosidade foi aguçada de um jeito estranho. Pedi a um funcionário que o pegasse. A letra infantil
meio torta, me dilacerou. Nossa Senhora, por favor, não deixe o Senhor bravo te machucar. Nós te amamos. Sou Mariana, tenho 7 anos. Aquelas palavras me atingiram como um raio, me paralisaram. Olhei para a imagem de Nossa Senhora Aparecida. A pedra era a mesma de sempre, mas naquele instante, eu juro a vocês, irmãos e irmãs, vi uma lágrima brilhar na ponta do queixo esculpido. Eu tremia, sacudia a cabeça, os ombros. É só o sereno, a umidade da noite. Repeti para mim mesmo, tentando me convencer. Ao cair da tarde, fui ao Largo da Matriz, quase me escondendo de mim mesmo. Capuz na cabeça, casaco fechado. Precisava ver com meus próprios olhos. E lá estavam elas, as guardiãs da fé. Mulheres simples, de vestidos escuros e véus antigos, com os joelhos inchados de tanto ajoelhar, as mãos gastas segurando terços simples. Elas rezavam com uma fé que parecia segurar o mundo com as pontas dos dedos. Não falavam com uma estátua, irmãos, falavam com uma mãe viva. Mas o que me fez cair de joelhos por dentro, irmãos e irmãs, o que me feriu mais do que tudo, foi vê-la ali, minha Isabel, ajoelhada, cabeça baixa, com o terço nas mãos e uma lágrima silenciosa escorrendo em seu rosto. Eu não sabia de sua fé. Ela nunca havia me revelado seu amor por Nossa Senhora Aparecida. Naquele instante, senti que ela me traía, mas ao mesmo tempo, uma voz profunda na minha alma me gritava que o verdadeiro traidor, o cego, o intolerante, era eu. Voltei para a residência de Estevão e Isabel Camargo. A confusão me devorava. Andei de um lado para o outro na sala. Tentei ler, tentei assistir TV, até tentei rezar do meu jeito torto. Mas nada, absolutamente nada funcionava. Meu coração estava em pedaços. A madrugada se arrastou, irmãos e irmãs. O relógio marcou 2h17 da manhã. Levantei da cama e fui até a janela. O Largo da Matriz estava deserto. Somente ela, a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Sozinha, mas firme, inabalável. As luzes da rua desenhavam sombras em seu rosto. E, pela primeira vez na minha vida, ela não era só pedra. Ela era alguém. Alguém vivo. Alguém que me olhava com amor, apesar de tudo. O que a senhora quer de mim? Sussurrei, quase sem voz, irmãos e irmãs. Mas ela não respondeu, apenas permaneceu ali, em seu silêncio imponente. Às 13h40 da manhã, enviei uma mensagem ao encarregado da obra. Tudo confirmado, demolição às 18h de hoje, sem atrasos. A resposta dele veio seca. Sim, senhor. O domingo raiou ainda mais pesado. O céu continuava coberto, o ar imóvel. Dizem que na missa da manhã, a Igreja Matriz de São Judas da Serra se encheu como não se via há anos. Homens, mulheres, jovens, todos pedindo, implorando por um milagre. Eu estava lá, trancado na prefeitura de São Judas da Serra, sustentando uma farsa. Fingia que controlava tudo, mas no fundo, uma certeza me corroía. Aquilo não estava sob controle. Algo estranho pairava no ar, uma tensão palpável, como se o próprio céu estivesse prendendo a respiração, aguardando. Quando o relógio marcou 17h30, saí, dei a volta no quarteirão no meu carro oficial. Eu vi a multidão se formando, em silêncio. Ninguém gritava, não havia cartazes. Mas os olhos... os olhos de todos diziam a mesma coisa, um apelo mudo. Não faça isso. E ainda assim, eu insisti. Estacionei o carro. Desci, firme, decidido. A máquina retroescavadeira já estava ali, imponente. Os operários, visivelmente nervosos, pareciam pressentir o perigo. Toquei o ombro de um deles, a voz firme. Ao meu sinal você avança, entendeu? Ele hesitou, o olhar inquieto. Prefeito, tem certeza? Há muita gente aqui, estão rezando. Eu o cortei. Sempre rezam, mas eles não mandam. Eu sou o prefeito. Dei as costas. E foi então que o céu começou a mudar, como se minha própria arrogância tivesse irritado a divindade. O relógio marcava 17h58. O céu,
antes apenas nublado, agora parecia conter uma fúria silenciosa. Nuvens se acumulavam, escuras e densas, como se o firmamento de São Judas da Serra se preparasse para testemunhar o que estava por vir. O largo da matriz de São Judas da Serra estava lotado, mas o silêncio era absoluto. Nada de gritos, nada de cartazes ou buzinas, apenas terços nas mãos, velas acesas e olhos marejados de lágrimas. As guardiãs da fé, com véus brancos, ajoelhavam-se no chão duro, as mãos erguidas para o céu em um gesto de súplica. As crianças se agrupavam perto da fonte antiga, algumas chorando baixinho, outras escondendo o rosto no colo das avós. E ali, no centro de tudo, a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Lá estava ela, firme, serena, cercada de flores frescas, tão simples e, ao mesmo tempo, tão poderosa. Sua presença parecia um desafio silencioso à minha autoridade. A máquina retroescavadeira ligou, seu rugido metálico cortando o ar como uma blasfêmia, um anúncio brutal do que estava prestes a acontecer. O operador, visivelmente desconfortável, me encarava, buscando uma última ordem, uma chance de desistir. Fiz um leve gesto com a cabeça. Avance! A multidão não se moveu, não gritou, não ofereceu resistência. Mas as orações se intensificaram, formando um murmúrio poderoso. Então, uma guardiã da fé começou a cantar, a voz embargada pela emoção. Doce mãe, não vos afasteis. Outras vozes a seguiram, unindo-se ao coro, vossa vista de mim não aparteis. Irmãos e irmãs, dei um passo para trás. Por um instante, senti o chão vibrar levemente. Pensei, era só o peso da máquina. O braço da retroescavadeira ergueu-se, lento, tenso, uma pausa agonizante. E então, desceu sobre a imagem. Mas no exato instante em que tocou o pedestal. Bum! Um estrondo, um clarão. O mundo parou. O céu, que até então parecia se conter, rasgou-se num trovão que sacudiu o chão inteiro, um grito cósmico. Uma rajada de vento varreu a praça, apagando todas as velas de uma só vez. As luzes dos postes piscaram e, de repente, tudo se apagou. Escuridão total. A multidão gritou, a máquina parou. Perdi o equilíbrio e caí de joelhos, o corpo tremendo, tudo girava, tudo doía. E então, o silêncio julgador. Mas não um silêncio comum. Era um silêncio que falava, que invadia, que julgava cada fibra do meu ser. Aos poucos, um som suave, mais profundo, começou a ecoar. Era como se alguém me chamasse. Não com uma voz humana, mas com a alma. Tentei me levantar, mas meu corpo não respondia. As pernas estavam fracas, a visão embaçada. E então eu a vi. Uma luz, suave, dourada. Não parecia vir de fora, mas de dentro de mim. No centro daquela luz, ela, a mulher do manto azul. A mesma da imagem, mas viva, real, serena. Não disse nada, apenas me olhou. Foi naquele olhar que despedaçou, que eu me desmoronei. Tudo o que eu guardara por anos, a raiva, o orgulho, todas as minhas certezas, desabou como folhas secas ao vento. Senti vergonha, senti medo, mas também uma paz profunda, inesperada. Ela se aproximou, tocou meu peito com a ponta dos dedos. Naquele instante, vi minha infância, vi minha mãe, vi Isabel, minha esposa, rezando por mim. Vi todas as vezes em que o amor me foi oferecido e eu o recusei, uma vida inteira de cegueira. E então, tudo se escureceu novamente. Quando abri os olhos, estava deitado num banco da praça. Havia gente ao meu redor. Minha esposa, Isabel, segurava minha mão chorando. Você desmaiou, ela disse, a voz embargada. A retroescavadeira parou sozinha. Ninguém sabe como. E a imagem está intacta. Meus olhos se voltaram para o pedestal. Lá estava ela sem um arranhão. E naquele momento eu soube. Com cada fibra do meu ser, eu havia sido perdoado. Acordei na escuridão da minha própria casa, a cabeça martelando e o peito doendo. Não era uma dor qualquer, parecia um golpe direto na alma.
Ao meu lado, minha esposa segurava um pano úmido em minha testa. Você desmaiou, Estevão, ela me disse. Lá na praça, na frente de todo mundo. Foram só uns minutos, mas pareciam ter durado uma eternidade. Mal conseguia falar. As imagens ainda dançavam na minha cabeça, a luz intensa, aquela voz que eu sentia, mas não ouvia, e uma presença serena e poderosa. Acima de tudo, porém, o que me marcava era o olhar da Virgem. Fechei os olhos, mas sabia que ela continuava ali, viva, dentro de mim. O toque que senti no peito? Ele não foi um toque comum. Era como se alguém tivesse acendido uma vela no canto mais escuro do meu coração. Aquela noite, o sono simplesmente não veio. Fiquei sentado no sofá da sala, segurando nas mãos o rosário da minha esposa, aquele mesmo que ela escondia de mim há anos, com medo da minha intolerância. Fui girando as contas, uma por uma, sem saber as palavras, mas com a certeza de que, de algum modo, eu estava rezando. Foi então que o sonho começou. Mas não era um sonho qualquer, irmãos. Era como se minha alma tivesse sido levada para um lugar onde tudo, absolutamente tudo, era verdadeiro. No sonho, eu caminhava sozinho por um deserto vasto. O chão queimava sob meus pés, o sol castigava, e não havia sombra nenhuma árvore. Meus pés descalços estavam rachados, os lábios secos, o corpo fraco. Eu seguia em frente, sem saber para onde, sem entender o porquê. Foi então que a vi, lá longe. Uma mulher, vestido claro, manto azul, pés descalços. Ela vinha caminhando devagar, diretamente em minha direção. Quando se aproximou, estendeu a mão. Eu, orgulhoso, hesitei. Mas meu corpo simplesmente caiu de joelhos, sozinho, como se ele reconhecesse aquilo que meu coração ainda tentava, em vão, negar. Ela não disse uma palavra, mas os olhos dela, os olhos diziam tudo. Não havia julgamento ali, nem raiva. Apenas uma tristeza profunda, misturada com pura compaixão. Então ela colocou a mão sobre meu peito, e tudo, absolutamente tudo, mudou. De repente, vi minha infância, o pequeno Estevão chorando escondido, repreendido por ter tocado a imagem de Maria que uma coleguinha lhe mostrou. Vi a minha adolescência, zombando de um jovem católico que rezava o terço. Vi a primeira vez que gritei com minha esposa, Isabel, só por ela ter colocado uma flor na capela do bairro. Vi os rostos das mulheres do povo de São Judas da Serra, aquelas a quem desprezei, chamando-as de bobas, apenas por amarem. E então, por fim, me vi sentado na cadeira de prefeito. Aplaudido, elogiado por todos, mas por dentro eu estava vazio. Completamente e irremediavelmente sozinho. Foi naquele exato instante que eu chorei. Chorei como um menino que perdeu tudo, chorei como um homem que, de repente, descobre que toda a sua força, afinal, não passava de uma fachada. Quando levantei o olhar, ainda no sonho, ela continuava ali, mãos estendidas, mas dessa vez ela sorria. Senti como se uma voz sussurrasse em minha alma. Volte, filho, ainda há tempo. Acordei encharcado de suor. O relógio marcava 3h33 da madrugada. Minha esposa ainda dormia. O mundo exterior estava em silêncio, mas dentro de mim tudo gritava. Levantei, fui até a cozinha. Ali, ajoelhei-me diante do pequeno altar escondido que minha esposa guardava num armário, entre os panos de prato. Era uma imagem pequena da Virgem de Guadalupe, um pouco gasta sim, mas incrivelmente viva. Irmãos e irmãs, pousei minha mão sobre ela. E, pela primeira vez na minha vida, falei com Maria. Eu não te entendi, eu te odiei, mas você me perdoou antes mesmo que eu pudesse pedir. Não sei o que fazer agora, só sei que não posso mais ser quem eu era. E ali, naquela cozinha escura, naquela madrugada silenciosa, um prefeito orgulhoso se transformou. Deixou de ser um título, uma pose, para se tornar simplesmente um filho. Na manhã seguinte, São Judas da Serra parecia outro lugar. A luz do sol caía diferente sobre os telhados de barro. E eu?
Eu me sentia outro homem. Eu ainda era o prefeito Estevão. Ainda usava meu paletó, ainda carregava os mesmos títulos. Mas algo dentro de mim havia se quebrado e, ao mesmo tempo, algo totalmente novo começava a florescer. Passei o dia em silêncio absoluto. Não fui à sede da prefeitura de São Judas da Serra. Não dei entrevistas, não respondi a uma única mensagem. Fiquei em casa com um caderno aberto à minha frente e uma caneta na mão. Não escrevi uma palavra sequer, apenas pensei. Revivi, cena por cena, cada instante de tudo aquilo que havia vivido. O toque da Virgem, o deserto do sono, as guardiãs da fé ajoelhadas, o papelzinho da pequena Mariana. Minha esposa, Isabel Camargo, escondida entre os fiéis. Como eu pude fazer aquilo? Como alguém que se dizia homem de Deus pôde se transformar no perseguidor do amor mais puro? Foi no meio da tarde. Ouvi um suave bater na porta. Era o padre Jonas. Velho, magro, o rosto marcado pelo tempo. Durante meu mandato, as palavras entre nós foram poucas, sempre frias, sempre protocolares. Ele entrou, sem cerimônia, como se já soubesse o que o esperava. Sentou-se bem à minha frente. Por alguns minutos, o silêncio. Apenas o som do relógio, enchendo o ar com seu tic-tac incessante. Então, ele falou: "A Virgem nunca exige explicações, Senhor Estevão. Ela apenas acolhe." Sua voz era calma, mas profunda. Mas, às vezes, o filho precisa falar em voz alta para finalmente se escutar. Já naquele instante, irmãos e irmãs, eu desabei. Despejei tudo. Desde a infância sufocada, onde qualquer imagem era pecado. A raiva que fui acumulando ao longo do tempo. A arrogância que me fez acreditar que a autoridade civil podia apagar a fé de um povo. Confessei o desprezo, os gritos, o ódio gratuito que carreguei por anos contra algo que nem sequer compreendia. Depois, com a voz embargada, falei da visão, da luz, do deserto, do toque. O padre Jonas ouviu sem interromper. Seus olhos úmidos, um espelho de 1000 sermões não ditos, falavam mais do que qualquer palavra. Quando terminei, ele fez algo que eu jamais teria esperado. Me abraçou. Ficamos ali, 2 homens maduros, um de batina, o outro de gravata, unidos por uma verdade que não se escreve em papel timbrado. "O amor de Maria não rejeita ninguém", ele disse, afastando-se. "Você sabe o que precisa fazer agora?" Eu assenti. "Sim, mas não sei por onde começar." Ele sorriu com uma simplicidade desarmante. "Comece como ela começa com cada um de nós, com humildade." Naquela noite, o sono não veio, mas, pela primeira vez, não foi por culpa, foi por desejo. Um desejo ardente de reparar, de reconstruir, de honrar. Na madrugada, escrevi uma carta, simples, direta, com uma verdade que me custou anos para reconhecer. Ao povo de São Judas da Serra, peço perdão pelos olhos que não souberam ver, pela mão que quis destruir, pela voz que calou orações. A imagem da Virgem não é pedra, é amor, e esse amor me tocou. Eu, Estevão Camargo, prefeito desta cidade, venho dizer que fui alcançado por um milagre. Não o mereço, mas o recebi. E por isso, quero recomeçar. Com vocês. E com ela, a mãe que me perdoou, mesmo antes que eu entendesse o que era o perdão. Dobrei a carta, guardei-a no bolso. Na manhã seguinte, o povo ainda dormia, mas dentro de mim, o dia já havia amanhecido. A campana da igreja matriz tocou 7 vezes naquela segunda-feira. Não era hora de missa, nem de funeral, nem de festa. Era um chamado. A notícia se espalhou como brisa quente pelas casas simples do vilarejo. O prefeito vai falar no Largo da Matriz, e parece que é importante. Às 9 em ponto, eu estava lá. Vestia uma camisa branca simples, sem paletó, sem o distintivo de autoridade. Apenas um homem. O mesmo lugar onde, dias antes, eu havia planejado derrubar a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Agora, ali, eu precisava me ajoelhar diante de algo muito maior que meu cargo. A praça começou a encher.
Primeiro, os idosos, depois, as mulheres. As crianças, ainda sonolentas, agarravam-se às saias das avós. Os homens pararam o trabalho, fecharam as oficinas. Até os mais céticos vieram. E no centro de tudo, ela, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, intacta, serena. Como se soubesse que aquele dia não era dela, era meu. Subi os 3 degraus do coreto, com as mãos tremendo. O microfone já estava ligado. O som se espalhava suave, como se o céu tivesse parado o vento só para me ouvir. Respirei fundo e comecei. Meus irmãos e irmãs. A voz falhou. Engoli em seco. Comecei de novo. Meus irmãos e irmãs. Eu errei. O silêncio da multidão era absoluto. Ninguém tossia, ninguém sussurrava. Até as crianças pareciam compreender o peso daquelas palavras. Usei meu cargo para espalhar intolerância. Eu usei todo o meu poder, não para construir, mas para ofender aquilo que vocês consideravam sagrado. Minha intenção era clara, destruir uma imagem. Mas no fim, eu me deparei com algo inabalável. Um amor que nenhuma máquina é capaz de derrubar. Ali, na primeira fila, estava minha esposa, Isabel. Rosário na mão, os olhos marejados, fixos em mim. No exato instante em que ordenei a derrubada daquela imagem, fui eu quem desabou por dentro. E quando a queda veio, foi ela quem me ergueu. Escrevi uma carta de madrugada, mas hoje percebo, não preciso de papel. Quem fala agora é meu coração, sem filtros, sem rodeios. Eu dei um passo à frente. Olhei a imagem e, sem hesitar, me ajoelhei. Sim, irmãos e irmãs, ali, diante de todo o povo, expondo minha própria vergonha, eu me curvei. Diante da Virgem, em voz alta confessei. Eu te rejeitei, te chamei de pedra. Mas a senhora me tratou como filho, me perdoou, me acolheu, e agora eu só quero recomeçar. A emoção varreu o largo da matriz como fogo em campo seco. Uma mulher começou a chorar. Depois outra, e então os homens, os jovens. Não era um choro de raiva nem de indignação. Era um alívio profundo, o alívio de testemunhar o impossível. O prefeito, o homem mais duro de toda São Judas da Serra, estava ali, ajoelhado, com lágrimas nos olhos, confessando seu amor à mãe de todos. Levantei-me devagar, peguei o microfone pela última vez. Eu não sou católico de batismo, comecei, mas sou filho por adoção, e se a mãe me acolheu, quem sou eu para negar? Naquele instante, a multidão explodiu em aplausos. Não um barulho político, mas a alegria pura de um reencontro há muito esperado. O padre Jonas apareceu ao meu lado. Não disse uma palavra. Apenas sorriu e estendeu um pequeno rosário de madeira. Segurei-o com força. Naquele momento, eu soube. O povo estava unido novamente. E, finalmente, eu estava em casa. A verdadeira conversão, percebi, não acontece de repente. Ela não se resume a um pedido de perdão. A conversão é um caminho, uma jornada. É escolher, dia após dia, uma nova senda, mesmo que os pés ainda doam pelos caminhos antigos. E foi assim que minha jornada começou. No dia seguinte àquele pedido público de perdão, caminhei até a igreja matriz de São Judas da Serra a pé, sem carro oficial, sem seguranças, apenas eu e o rosário de madeira que o padre Jonas me havia dado. Na porta hesitei, senti como se o peso de toda a minha antiga arrogância ainda estivesse colado em mim. Mas entrei, sentei-me no último banco, observei. A luz, filtrada pelos vitrais, entrava suave, como se quisesse abraçar cada canto. O ar carregava o perfume de velas e madeira antiga, e o altar, embora simples, era majestoso. E ali, ao lado, estava ela. Nossa Senhora Aparecida, uma imagem pequena, de rosto sereno e mãos juntas. Meus olhos se encheram de lágrimas. Já não era uma pedra, já não era apenas um símbolo, era a mãe. Fiquei ali em silêncio por quase 1 hora. Não pedi nada, apenas agradeci. Nos dias que se seguiram, minha rotina se transformou. Comecei a frequentar a missa discretamente.
A princípio não me ajoelhava, não sabia as orações, mas ouvia. E cada palavra caía sobre minha alma como chuva em terra ressecada. Voltei a conversar com minha esposa. Ela me revelou segredos guardados por anos, contou-me que havia consagrado nosso casamento a Nossa Senhora Aparecida no dia em que nos casamos, sem que eu soubesse, e que em cada noite, em silêncio, ela pedia por mim. Eu só queria que você conhecesse o amor dela, disse ela, com os olhos brilhando. Aquilo me dilacerou e me curou ao mesmo tempo. Irmãos, comecei então a visitar os bairros mais humildes de São Judas da Serra. Conversei com as guardiãs da fé que antes eu simplesmente ignorava. Ouvi histórias de milagres, de uma fé inabalável, de curas que não estavam nos livros, mas sim na pele, no olhar de quem as viveu. Lembro-me de uma senhora idosa que me disse: prefeito, quando o senhor mandou destruir a imagem de Nossa Senhora, eu chorei. Mas quando eu o vi ajoelhado, rezei pelo senhor com mais amor do que jamais rezei por mim mesma. Naquele dia, pela primeira vez, abracei uma velhinha sem pressa. E então, tomei uma decisão. Iríamos construir algo novo. Não apenas uma imagem maior, mas um espaço de acolhimento, de oração, de dignidade para todos. Convidei artesãos da região, pedi ajuda à comunidade, abri um fundo público com total transparência para doações voluntárias. Sem impostos, sem imposições. E as ajudas, surpreendentemente, começaram a chegar. Tudo começou com um saco de cimento. Um presente anônimo, misteriosamente deixado à porta da prefeitura. Mas não veio sozinho. Na sequência, um pedreiro apareceu, oferecendo seu trabalho de graça. Depois, um menino, com uma moedinha de 10 centavos envolta em papel, entregou-a. Para a nova casinha da Virgem, dizia o bilhete, singelo e puro. Naquele momento, começamos a erguer um novo monumento. Maior, sim, mas a razão não era vaidade, era pura gratidão. Desta vez, nada de máquinas, nada de placas com nomes de políticos. A base carregaria apenas uma frase, gravada para sempre. Aqui vive o amor que não se destrói. O processo demandou meses. Meses que para mim foram de uma transformação silenciosa. Minha fé floresceu devagar, como uma plantinha que teima em brotar entre as pedras. Aprendi a rezar com uma calma que eu desconhecia, a escutar mais, a permitir que o próprio silêncio me falasse. O padre Jonas, discreto, firme, mas incrivelmente paciente, esteve ao meu lado em cada passo. Um dia, a dúvida me corroeu e eu precisei perguntar: Padre Jonas, um homem como eu pode mesmo ser filho dela? Ele sorriu, um sorriso que dissipou toda a minha insegurança. Ela foi mãe, ele respondeu, até mesmo para aqueles que a crucificaram com desprezo. Como não seria sua mãe, agora que você a chama com tamanha sinceridade? E foi ali que a verdade me alcançou. Eu soube. Não era mais o mesmo, nem por dentro, nem por fora. O dia 12 de dezembro amanheceu sob um céu em tons de ouro. Toda a cidade parecia respirar uma atmosfera diferente. Era o dia da festa de Nossa Senhora Aparecida. Mas, naquele ano, essa data ganharia um significado ainda mais profundo. A nova imagem estava pronta. E não era apenas maior em tamanho, era imensa em sentimento. Enorme, com 3 metros de altura, foi moldada em argila especial e recoberta com um tom de bronze envelhecido. Sua escultura se baseou em retratos antigos e em detalhes inspirados na própria devoção local. O rosto sereno, os olhos cheios de vida. O manto parecia ondular, mesmo estático, e suas mãos abertas convidavam ao acolhimento. Ela foi colocada exatamente onde a imagem anterior estivera, mas agora, ao lado de um pequeno altar rodeado de flores, bancos de madeira e uma pérgola coberta de trepadeiras. A seus pés, uma placa trazia as letras gravadas, como um eco daquele amor incondicional. A mãe perdoa, mesmo quando o filho a rejeita. A praça estava abarrotada.
Em todos os meus anos como prefeito, irmãos e irmãs, nunca tinha visto tanta gente reunida por um único e grandioso propósito: amar. Famílias inteiras chegavam, idosos em cadeiras de rodas, crianças vestidas de anjinhos com asas de cartolina, homens com botas empoeiradas, mulheres com mantos floridos sobre os ombros, jovens registravam cada detalhe com seus celulares. Até mesmo turistas que haviam escutado a história do milagre do povo, onde o prefeito se ajoelhou, estavam ali. Era uma visão inesquecível. A banda da cidade tocava suavemente, preenchendo o ar com uma melodia doce. O padre Jonas, pronto para a bênção, aguardava. E eu? Eu segurava o terço com uma firmeza que parecia segurar a mão de minha própria mãe antes de cruzar uma rua movimentada. Minha esposa me olhou. Não disse uma palavra, mas seus olhos, eles diziam tudo. Você chegou. Cheguei ao centro da praça, posicionei-me de frente para a imagem e pedi silêncio. O povo, com uma reverência silenciosa, obedeceu. Então, comecei a falar. Quando tentei destruir a antiga imagem, irmãos e irmãs, eu acreditava estar salvando este povo da idolatria. Mas a verdade era mais profunda, mais dolorosa. Eu só tentava esconder de minha própria alma aquilo que mais temia: ser amado por quem jamais acreditei merecer, ser visto como filho, mesmo em minha rebeldia, ser perdoado antes mesmo de ter a chance de pedir perdão. Fiz uma pausa. Minha voz já tremia, embargada pela emoção. A Virgem me viu e, em vez de me condenar, ela me acolheu. Hoje, esta imagem não representa apenas a ela. Ela é o milagre da reconciliação entre o povo e seu líder, entre a fé e a razão, entre uma mãe e um filho, que finalmente retorna para casa. As pessoas, em todo o Largo da Matriz, começaram a chorar em silêncio. Foi uma onda de emoção que nos envolveu a todos. O padre Jonas se aproximou, levantou a mão e, com água benta, traçou o sinal da cruz sobre a imagem. Que esta imagem seja casa de oração, ele proclamou. Lugar de consolo, refúgio para quem sofre e testemunho vivo do que a graça de Deus pode realizar em um coração que se abre. Todos responderam com um amém, que fez o chão vibrar, um coro de almas unidas. E então, algo ainda mais lindo aconteceu. As guardiãs da fé, em uníssono, começaram a entoar um cântico à Mãe Aparecida. Em pouco tempo, vozes de todos os cantos do largo se juntaram. Cantavam para Nossa Senhora Aparecida, sim, mas acima de tudo, cantavam por si mesmas, por sua própria fé e redenção. Era como se cada um ali, com o olhar, sussurrasse: voltamos, estamos juntos, em paz. As crianças soltavam balões brancos, leves, flores recém-colhidas cobriam os pés da imagem renovada. Do alto, o sino da igreja matriz dobrou 12 vezes, e ali no chão, eu me ajoelhei de novo. Não era um gesto político, uma encenação. Era a compreensão mais profunda do meu coração. O ponto mais elevado que um homem pode alcançar é de joelhos, diante da Mãe de Deus. A missa, marcante, aconteceu naquela mesma noite. A lua, uma pérola pálida, já acendia no céu completamente limpo. As luzes do Largo da Matriz começaram a piscar uma a uma, acendendo-se. O vento fresco carregava consigo o perfume inconfundível das flores que ainda estavam ali. Tudo, absolutamente tudo, parecia envolto em uma serenidade perfeita. E dentro de mim, uma parte há muito perdida finalmente encontrava o seu lugar. Eu estava na primeira fileira, ao lado de Isabel, minha esposa. Ela, com a doçura de sempre, segurava meu terço, enquanto eu me fixava no altar improvisado, montado ali, diante da imagem que acabara de ser abençoada. O padre Jonas, imponente em sua batina branca com detalhes dourados, falava. Sua voz calma nem precisava se elevar. Cada sílaba, cada pausa parecia rasgar o espaço entre o céu e a terra. Era como se a noite inteira, cada detalhe,
tivesse sido meticulosamente preparado para aquele momento. Nunca em toda a minha vida eu havia participado de uma missa com o coração tão, mas tão aberto. Até aquele instante, tudo o que eu sabia sobre a fé católica vinha de vozes alheias, de suposições. Eles se ajoelham demais, rezam para imagens, estão presos a rituais. Mas ali, naquela noite mágica, a verdade me atingiu. Não eram rituais, irmãos e irmãs. Era presença, era entrega, era o mais profundo e transformador silêncio. Irmãos e irmãs, no auge daquela homilia, o padre Jonas me fitou. Seus olhos, tão sábios, pareciam enxergar a minha alma e falar diretamente a ela. Quando Maria visitou Isabel, ele começou. Ela não carregava apenas o Salvador em seu ventre, ela levava o consolo de uma mãe. E continuou com a voz embargada, que me fez um nó na garganta. É exatamente isso que ela nos oferece, um consolo que dispensa qualquer explicação, um amor que independe de merecimento. Um abraço para os filhos perdidos, para os confusos, para os corações endurecidos. Minhas mãos, eu juro, estavam úmidas de suor frio. Aquelas palavras, aquelas palavras eram para mim, cada uma delas, flechas doces e certeiras, fincadas bem fundo no meu peito, fazendo-o vibrar. Então, irmãos, chegou o momento da Eucaristia e todos, quase em uníssono, se ergueram. Eu, porém, permaneci ali, sentado como uma pedra. Minha esposa, Isabel, com um toque delicado, roçou meu braço, e eu senti um arrepio. "Pode ir", ela sussurrou baixinho. "Mesmo que não comungue, pode ir receber uma bênção." Balancei a cabeça, negando com um aperto no peito. "Ainda não estou pronto", confessei, sentindo a verdade em cada sílaba. Ela, com um sorriso compreensivo que me desarmou, disse algo que ressoou em mim como o mais puro dos sinos. "Mas o seu coração, meu amor, esse já está. E isso é o que importa." Fiquei ali, irmãos, apenas observando. Via as pessoas se aproximarem do padre Jonas, um fluxo contínuo de almas. Recebiam a hóstia sagrada, abertas as mãos ou diretamente na boca. Algumas choravam com devoção, outras sorriam abertamente. Mas uma coisa era inegável, e eu a senti com força. Em cada rosto, em cada gesto, havia uma profunda paz que eu nunca tinha visto de tão perto. E foi então, sem pensar, sem hesitar, que minhas pernas se moveram sozinhas e eu me levantei. Meus passos me levaram até a imagem de Nossa Senhora Aparecida, ali, ao lado do altar, tão acolhedora. Toquei a borda do pedestal frio e quase inaudível, sussurrei uma prece, um segredo só nosso. Não preciso entender tudo agora, só preciso continuar te amando, mãe. E voltei para a fileira, sentindo um alívio imenso, com o coração leve como pluma, como nunca antes. Quando a missa chegou ao fim, irmãos e irmãs, o padre Jonas, com um sorriso terno que aquecia a alma, proferiu os agradecimentos. "Agradeço a cada um que veio", ele disse, "a cada mão que ajudou a erguer esta imagem, e, acima de tudo, aqueles que permitiram que Maria entrasse pela porta principal do coração, como fez Estevão." A menção do meu nome, tão pública, tão inesperada, fez com que a assembleia toda se levantasse. Um aplauso uníssono irrompeu, alto e forte, e ali diante de todos eu chorei. Chorei sem medo, sem a menor vergonha, sem esconder nada. Chorei como se cada gota salgada lavasse os últimos resquícios de um orgulho tolo, de uma cegueira antiga, que ainda insistia em me habitar e me separar de vocês. Depois da missa, uma pequena multidão veio ao meu encontro, irmãos, e me abraçou com um carinho que eu não merecia. Uma senhora de cabelos brancos, com olhos marejados de lágrimas que espelhavam as minhas, segurou minhas mãos com força. "Meu filho partiu longe da fé", ela me confessou, a voz embargada. "Mas hoje, ao vê-lo aqui, sinto que um pedacinho dele, um fragmento de sua alma, retornou para mim." E então, uma menina, com os dedinhos sujos de lápis de cor,
me entregou um desenho singelo. Era eu, arrodilhado diante da Nossa Senhora Aparecida. Acima, um coração vermelho, vibrante, com asas, como se voasse. Guardei aquele desenho não apenas como um presente querido, mas como uma verdadeira relíquia da minha alma, que renascia. Voltei para casa a pé, ao lado da minha Isabel. Sem pressa, sem o tumulto de antes. Lá no alto, a lua cheia banhava os telhados com sua luz prateada, e a imagem de Nossa Senhora Aparecida, lá no Largo da Matriz, brilhava suavemente, envolta na dança das velas ainda acesas a seus pés. Irmãos e irmãs, naquela noite, curiosamente, eu não sonhei. Mas nem precisei, porque o maior sonho da minha vida, aquele que jamais ousei sussurrar, já estava se concretizando. Desperto. No dia seguinte àquela missa, o sol amanheceu preguiçoso, um filete de luz dourada escorrendo pelos telhados de São Judas da Serra. Era 13 de dezembro, mas a pequena cidade ainda parecia inebriada pela fé, por um tipo de alegria que não se compra em lojas. Era a pura euforia de quem finalmente retorna ao lar, após uma jornada longa demais, após ter se sentido perdido por tanto tempo. Acordei cedo, muito antes do badalar dos sinos da igreja. Olhei pela janela para a luz que se espalhava e sorri. Um sorriso pleno. As ruas já pulsavam, vivas, com flores de papel que coloriam cada esquina. Bandeirolas festivas dançavam ao vento, cruzando de um lado a outro. No Largo da Matriz, um grupo de crianças descalças corria e ria, adornando os degraus do altar com pétalas frescas. Em frente à igreja, as guardiãs da fé varriam a entrada com vassouras de galhos, seus cantos suaves embalando a manhã. Minha Isabel, com um carinho que só ela tinha, me ajudou a vestir a camisa branca bordada à mão. Ela mesma a havia feito. No bolso esquerdo, um pequeno símbolo de Nossa Senhora Aparecida, discreto, mas poderosamente presente. "Está nervoso?" Isabel perguntou. "Estou em paz", respondi. E pela primeira vez na vida, irmãos e irmãs, não era apenas uma frase pronta, era paz, genuína, profunda. Às 9 da manhã, os sinos começaram a soar, e foi como se São Judas da Serra inteira acordasse. Um só corpo, um só coração. Das montanhas ao mercado, das ruas de terra batida às escolas, todos os passos convergiam para o Largo da Matriz. Era a primeira festa popular de Nossa Senhora Aparecida que eu organizava, mas agora não como prefeito. Agora, como filho. O coreto se transformou, decorado com rendas delicadas, frutas vibrantes, palmas e flores exuberantes, mesas abarrotadas de comida caseira, preparada pelas próprias famílias, pamonha, bolo de milho, arroz doce, chá de gengibre. Às 10, a banda de música local chegou. Não foram contratados por mim, mas vieram como um presente, uma doação dos comerciantes. "A mãe merece música", disse um dos músicos, "e se for com alma, melhor ainda." Os alunos da escola municipal encenaram a aparição de Nossa Senhora a Juan Diego. Irmãos e irmãs, eu chorei. Vi ali, diante dos meus olhos, a fé que um dia tentei calar, agora florescendo com uma cor ainda mais vibrante. O padre Jonas me chamou ao microfone. Eu havia pedido. Nada de discursos longos, apenas gratidão. Peguei o microfone com as mãos firmes. Por anos comecei, a voz embargada. Este lugar se dobrou à vontade de um homem cego, um líder duro, esse homem. Bem, esse homem era eu. Uma pausa. Mas Maria, com sua graça, enxergou em mim o que eu já não era capaz de ver. Olhei para a multidão. Meus irmãos e irmãs, hoje não é só a festa dela. É a festa do perdão, do reencontro, do novo começo. Aplausos explodiram. Abraços apertados, olhos marejados. Depois, sentei-me num banco de madeira, ao lado da imagem. Fiquei ali, por horas. Recebi famílias inteiras, autografei fotografias, ouvi histórias que aqueciam a alma.
Uma mulher, com o olhar cansado pela vida, me confidenciou: meu filho voltou para a igreja por sua causa. Ele o viu ajoelhar e disse: se até o prefeito pode mudar, por que eu não posso tentar? Já segurei sua mão com força. Ah, irmãos e irmãs, foi a mãe quem nos mudou a todos. À tarde, a procissão tomou as ruas. Centenas de pessoas caminhavam, velas acesas nas mãos, cânticos nos lábios e esperança nos olhos. A imagem da Virgem, Nossa Senhora Aparecida, repousava sobre uma plataforma de madeira, adornada com flores vermelhas e brancas, carregada com respeito por 4 homens fortes. Pelo caminho, presenciei gestos que me marcaram para sempre. Um menino largou o celular e se ajoelhou na terra. Um idoso tirou o chapéu e as lágrimas rolavam. Uma jovem entregou à imagem o anel de seu futuro casamento, sua forma de agradecer por uma graça recebida. Quando a procissão retornou ao Largo da Matriz, o céu começou a se transformar. A luz alaranjada do entardecer tingiu a imagem de Nossa Senhora Aparecida com tons dourados, e por alguns segundos ela parecia viva. O padre Jonas ergueu o rosário e fez uma oração em voz alta. Mãe Santíssima, hoje te entregamos nosso povo. Cuida-o como cuidas de teus filhos. Guarda nossos lares, nossos corações, nossas esperanças e ensina-nos a amar com teu silêncio e tua firmeza. Um último cântico se elevou. O sino da Igreja Matriz de São Judas da Serra soou 12 vezes, e naquele instante São Judas da Serra voltou a ser o que sempre foi: terra de fé, casa da mãe, refúgio de quem acredita. Passaram-se alguns meses desde a festa, meus irmãos e irmãs, e tudo mudou. Mudou a forma como sou visto nas ruas, mudou a forma como o povo respira, mas, acima de tudo, o que mudou, de verdade, foi a maneira como eu existo. Meu nome ainda é Estevão Camargo. Ainda sou prefeito de São Judas da Serra. Sigo assinando documentos, comparecendo a reuniões, administrando as contas públicas. Mas algo dentro de mim floresceu, e essa nova vida, essa paz, é um presente que levo comigo a cada dia. Antes de qualquer cargo, antes de qualquer título que a vida me deu, há uma verdade que ressoa mais forte. Eu sou um filho, filho da Virgem, um filho de uma mãe que não se rende, que não impõe e que jamais acusa meus irmãos e irmãs. Irmãos e irmãs, a espera dela é silenciosa, mas os braços sempre abertos. E de repente hoje eu a enxergo em cada detalhe, em cada cantinho do nosso vilarejo de São Judas da Serra. É nela que encontro a doçura das senhoras que, com um carinho quase esquecido, varrem as escadarias da nossa igreja matriz. É a firmeza do seu olhar que vejo nas mães que, sozinhas, erguem seus filhos. A misericórdia, essa transborda nos abraços dos pequenos que correm até mim na praça pedindo a bênção. Mas talvez o que mais me toca é a paciência dela. A paciência que me acompanha enquanto eu, ainda hoje, tento ser uma pessoa melhor. Porque sim, irmãos, a verdade é que eu ainda erro, ainda me impaciento. E sim, ainda travo uma batalha silenciosa contra aquela velha arrogância que, insistente, teima em ressurgir. A diferença? Agora eu tenho para onde ir, tenho a quem correr. Uma mãe que conhece cada um dos meus limites e mesmo assim me chama pelo nome. Todos os dias, irmãos. Antes mesmo de cruzar a porta da prefeitura de São Judas da Serra, eu faço minha primeira parada, no Largo da Matriz. Apenas alguns minutos. Permaneço ali, diante da imagem dela, Nossa Senhora Aparecida. Faço o sinal da cruz, à minha maneira, ainda tão imperfeita, e sussurro: guia-me hoje também, Mãe. Em alguns dias, nenhuma palavra, apenas o silêncio. Fico ali, escutando com a alma. Ela não me responde com sons, mas sim, com uma paz que me abraça e me inunda por completo. Na minha casa, irmãos, o altar da cozinha, que antes se escondia, agora brilha, à vista de todos.
já não está mais camuflado por trás dos panos de prato velhos. Ele se ergue, firme, entre a pureza do sal e o dourado do azeite. E cada dia, antes do almoço, minhas orações são de gratidão. Pelo pão, pela vida e, sobretudo, por aquela mãe que, pacientemente, me encontrou. Minha esposa, a Isabel? Ah, irmãos, ela tem outro brilho nos olhos. Diz que, ao rezar, já não se sente sozinha. Nossa casa agora é outra. Há pouco tempo, irmãos e irmãs, um envelope anônimo chegou até mim. Lá dentro, uma carta. Cada palavra, um choque, uma revelação. Senhor Estevão, cresci escutando minha avó dizer que o Senhor odiava a Virgem. Mas hoje eu conto aos meus filhos que o Senhor é a prova viva de que ela transforma até os corações mais endurecidos. Obrigada por nos mostrar que ninguém está perdido para sempre. Essa carta eu aguardei, irmãos. No mesmo lugar onde repousa um desenho infantil, um coração vermelho com asas. Não é um troféu, jamais. É um lembrete constante. Um espelho de quem eu fui um dia e de quem eu, jamais, quero voltar a ser. Hoje, a grande verdade é que eu entendo, irmãos. A maior vitória de um homem não é subir num palanque, arrancar aplausos ou vencer uma eleição. A verdadeira conquista é muito mais íntima. Poder dizer de peito aberto: eu errei, fui perdoado. E agora quero sinceramente amar de novo. São Judas da Serra não é uma metrópole, irmãos. Não ostenta aeroportos nem shoppings reluzentes, mas hoje ela guarda algo que muitas cidades esqueceram. Ela tem fé, tem uma mãe. E tem filhos que finalmente regressaram ao seu regaço. Se você me escutar hoje, não espere um discurso político qualquer. O que você ouvirá é um testemunho, uma história. E se por acaso, um dia você vier a passar por aqui, me encontrará na praça logo cedo, de frente para a imagem dela, às vezes com um terço entre os dedos, outras vezes só com o coração nu, e se alguém lhe perguntar quem é aquele homem, a resposta será simples, esmagadoramente simples. Aquele? Aquele é apenas mais um filho que um dia desejou destruir a mãe, mas que foi por ela salvo. Se esta história de alguma forma tocou o seu coração, se você acredita, como eu, que ninguém está tão perdido que o abraço de uma mãe não possa alcançar. Então, junte-se a nós, irmãos e irmãs. Deixe seu "eu também sou filho" aqui embaixo. Compartilhe este relato com alguém que precise desesperadamente saber que ainda há tempo. E claro, inscreva-se para mais histórias de fé, conversão e dos milagres silenciosos que transformam. Porque quando a mãe entra, meu amigo, nenhum coração sai o mesmo. Jamais.